pelas ondas do rádio e também em todas as plataformas virtuais da Rádio Educadora. Você acompanha o nosso programa através do Facebook da Rádio Educadora e também, e preferencialmente, de nossa parte, através da página do programa. Basta você digitar programa A Hora do Trabalhador e você vai encontrar a nossa página. Nessa nossa página, você pode curtir, comentar, compartilhar. Você pode também enviar perguntas, Você tem alguma dúvida? Você aí no seu trabalho está passando por alguma situação e tá com dúvida, está com alguma questão aí pendente, você pode mandar pergunta para a gente. E todos os sábados nós resolvemos e respondemos aí as perguntas, já que aos sábados o nosso programa é especial. O programa é das 10 da manhã ao meio-dia. E no sábado também temos sorteios, temos prêmios, temos aqui debates, sempre um programa especial. Todos os sábados aqui, o programa A Hora do Trabalhador, das 10 a meio-dia. De terça a sexta, o programa é entre 5 e 6 horas da tarde, sempre ao vivo e sempre também com a participação dos nossos queridos ouvintes e espectadores. Você que acompanha pela internet é o nosso espectador, pode assistir ao nosso programa com imagens, tá bom? Hoje aqui nós vamos falar com o Matheus Calef, ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e a gente vai falar com ele sobre política, vamos falar com ele sobre toda essa questão de reforma trabalhista, todo esse momento complicado da política. Nós vamos conversar com o Matheus, que está aqui com a gente já, e vamos falar com a Rafaela Teixeira, ela é lá do SENAC, e o SENAC, aqui de Limeira, está promovendo a terceira semana SENAC de leitura. E nós vamos saber o que vai acontecer, na verdade, o que já está acontecendo por lá, porque começou ontem, E a programação é toda gratuita. O SENAC que faz um trabalho bem bacana aqui na cidade, inclusive de iniciar, os jovens aí para o mercado de trabalho, de acompanhar a inserção do jovem no mercado de trabalho. A Rafaela vai contar para a gente o que vai acontecer, o que está acontecendo já nessa semana de leitura, que é um evento que está acontecendo no terceiro ano e tem como inspiração nesse ano filmes e séries inspiradas em livros. Você é nosso convidado até 6 horas. Boa tarde, Matheus. Como é que você está? Tudo bem, meu caro? Eu estou bem, graças a Deus. Quero cumprimentar todos os trabalhadores de Limeira, com boa tarde muito especial, especialmente para os trabalhadores em condomínios e as meninas aqui também que estão representando o SENAC e você, Biagione. Obrigado. Que está apresentando o nosso programa. Muito bem. Rafaela, obrigado pela sua presença aqui, minha cara. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Primeira vez que você vem aqui, né? Legal. Como é que tá lá o SENAC? Tudo bem? Tá tudo ótimo. Então tá bom. Como é que é esse negócio da Semana SENAC de leitura, o Rafaela? Como é que nasceu essa ideia aí dentro do SENAC de programar esse tipo de atividade e qual o objetivo? Então, é um evento anual, que tem o objetivo de fomentar a cultura, incentivando a prática de leitura, Uhum. E é isso. E você acha que está faltando leitura hoje, Rafaela? O livro... Livro físico. Físico, sim. Acho que a maioria da moçada aí não tem mais esse hábito de... Está perdendo o hábito, ler, Eu vi recentemente uma pesquisa, até ia pegar aqui antes de começar o nosso papo, já que eu sabia que a gente ia falar sobre essa questão de leitura, mas no ano passado o brasileiro comprou 33% menos livros do que no ano retrasado. Nossa. Então, vai caindo vertiginosamente, me parece, esse tipo de situação. O que é compreensível, né, Matheus? Afinal de contas, 16 milhões de desempregados, o camarada não tem dinheiro muitas vezes para comprar as coisas de primeira necessidade, dificilmente vai gastar com livro. Compra livro, mas eu vou falar uma coisa aqui, e vou até dar um conselho. Conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia, Mas olha, a leitura ela é muito importante, principalmente para os estudantes, aqueles que estão buscando uma formação, porque a leitura ela ajuda a abrir o raciocínio. O grande problema dos nossos alunos hoje não é entender matemática, química ou física, é que não sabem interpretar um texto. Tem até essa frase na internet que o que falta não é amor, é interpretação de texto. Não é matemática, não é química, não é física. É justamente entender o que a nossa língua está querendo dizer numa frase, numa oração e tudo mais. Então, olha, a leitura de livros, de revistas, jornais. Os jornalistas têm uma linguagem toda peculiar, não é que eles compactam um texto onde a gente lê ali em poucas palavras, diz muito, não é?
Então, estudantes, olha, pais, incentive seus filhos na leitura, porque é isso que abre o raciocínio, é isso que amplia o intelecto. Com certeza. Sem uma boa compreensão e sem interpretar bem um texto, a gente não consegue entender absolutamente nada. É verdade. E a gente tem hoje, né? Eu digo a gente porque eu também faço parte desse mundo, apesar de ler muito livro, eu sou escritor também, escrevo romances. A gente tem uma leitura muito seca, muito curta na internet. A gente só lê o que a gente, jornalista, chama de lead, né? É só a manchete, são só as primeiras linhas e tudo bem. E um livro você precisa entrar nele, você precisa entender o que está acontecendo, você precisa visualizar, aquilo estimula a imaginação, né, Rafaela? Quer dizer, essa programação do Senac vem no sentido de estimular esse tipo de importante ferramenta para a compreensão do mundo, né? Inclusive, conhecer o autor também é importante, né? Que é uma das atividades que eu tem tendo. isso também. Tem uma exposição que a gente fez sobre o autor do... Não sei se você já falou. Não falei ainda. O livro que a gente se inspirou. O livro que vocês estão pegando para conduzir a semana é Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. E aí a gente montou uma exposição para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a vida e a obra dele. Era muito doido esse cara. Tô vendo aqui no Estadão, uma das matérias que eu queria pegar para a gente falar e debater um pouco aqui. 44% da população brasileira, viu, Matheus? 44% da população brasileira não lê. E 30% nunca comprou um livro. Aponta a pesquisa Retratos da Leitura. Então você vê que realmente está complicada essa situação. A gente realmente tem que incentivar as pessoas a lerem, porque a abertura, e isso vocês utilizaram espertamente nessa semana, viu, Rafael? Eu posso te dizer, essa questão de todo mundo vai para o audiovisual, né? Essa coisa dos canais pagos, da Netflix e tudo. O pessoal vai para TV, vai para tela, vai para o computador, vai para o YouTube. Tem os YouTubers hoje, né? Que fazem sucesso, tem as séries no YouTube e tal. E aí o pessoal vai deixando de lado a literatura, né? O livro. E aí vem essa semana para incentivar isso lá no Senac. Quais são os horários que estão acontecendo e o que está acontecendo lá, Rafael? Vai acontecer essa semana toda. Até começou sábado. ontem. Já começou ontem, vai até sábado. E aí tem os horários específicos de algumas atividades que estão acontecendo, né? A feira está tendo uma feira de troca de livros. Bacana. Que é o dia todo, das 9 às 9. Teve um workshop já hoje de descoloração de camisetas, com o tema também da Alice. E na quinta-feira a gente vai ter um workshop de como criar e estruturar um roteiro para histórias em quadrinhos. Que bacana. Em 3 horários, né? De manhã, às 9, à tarde, às 14 horas e à noite, às 19h30. Quinta-feira. E é aberta ao público. Tem que participar dos 3 horários? Não. São 3 turmas. São 3 turmas, né? 3 turmas. São 3 possibilidades. Então, na quinta-feira tem esse workshop gratuito. É o workshop Como Criar e Estruturar o Roteiro para uma História em Quadrinho, uma HQ. Quinta-feira agora, 3 turmas, das 9 às 10, das 14 às 15 e das 19h30 às 20h30. O Senac fica lá na Rua Quadros Sobrinho, número 1. É bem de frente à rodoviária. É o terminal urbano. Não, o terminal urbano, isso. A rodoviária está ali do ladinho. Terminal urbano de Limeira, fica do lado da rodoviária, todo mundo conhece. E você pode ter mais informações em www.sp.senac.br/Semana de Leitura. Eu vou colocar o link na nossa transmissão, na página do Facebook, para vocês também terem aí o acesso a toda a programação. Então está tendo a exposição Alice de Papel? É isso? Que é essa exposição? Foi uma turma, umas alunas do curso técnico em produção de moda, que fizeram uma releitura do vestuário de algumas personagens da Alice, né? Da Alice, da Rainha Vermelha e do Chapeleiro Maluco. E tá no hall da unidade. Visitação também é aberta. É aberta ao público. Todo mundo Fica o dia todo lá. Pode ir lá.
Na verdade, o tema é filmes e séries inspirados em livros. Vai ter um debate sobre isso específico ou não? Não. Tá. Não. Vocês utilizaram mesmo a Alice para criar essa programação. É um clássico, né? Com certeza. Super clássico. E teve várias adaptações, não só para animação, mas também como para filmes, né? Trabalhos experimentais e tal. É muito bacana o trabalho do Lewis Carroll nesse texto que o Senac está utilizando. Na terceira semana Senac de leitura de Limeira, de ontem até 27. 27 é sexta-feira. 28, sábado. 28 sábado ainda sábado. continua. Ah, tá, aqui tá 27, mas então vai até sábado. Você pode visitar a exposição. E aí teve hoje o workshop de descoloração de camisetas. E quinta-feira tem, então, como criar e estruturar um roteiro para HQ. O Senac também tem os cursos técnicos, cursos de iniciação, né, Rafaela? Para os jovens aí no mercado de trabalho. E o Senac de Limeira, aí os cursos são pagos e tudo, né? Você tem que consultar alguns dos horários e também dos valores. Tem bolsa de estudos, né? Tem bolsas também, né? Então você pode dar uma ligada lá. O telefone é 2114 9199 em Limeira, 2114 9199, o Senac Limeira. Cursos de arquitetura e urbanismo, beleza e estética, comunicação e artes, gestão e negócios, idiomas, em especial aqui turmas abertas para os cursos de sinais, língua brasileira de sinais, Libras, né? Saúde e bem-estar, também com alguns cursos aqui que estão bem na crista da onda, aromaterapia, cromoterapia, cuidador de idoso, drenagem linfática, massagem estética, massagem indiana, reflexologia, também os cursos de tecnologia e informação, com alguns aqui das plataformas mais utilizadas aqui, né? After Effects, Photoshop, SketchUp Pro. Cursos técnicos também de administração, comunicação visual, design de interiores, massoterapia, podologia, também recursos humanos e rede de computadores. E também tem um evento aqui, que vai ser no mês que vem, a arte de encantar o cliente e vários outros programas de aprendizagem que são gratuitos. Então você pode entrar em contato com o Senac Limeira, Rua Quadro Sobrinho, número 1, www.sp.senac.br/Limeira. Também você consegue entrar. E o telefone 2114-9199. Tá certo, Rafaela? Certo. Convide o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo para participar da terceira semana de leitura, Estão convidados, todos. Todo mundo convidado? Aberto a toda a comunidade. Muito bem. E o Senac cresceu, né? O Senac, a nossa amiga estava dizendo... Arielle não, é você? Juliana estava dizendo que tem 23 anos o Senac aqui em Limeira, né? Então, ele começou em 95, né? Eu fui da primeira turma, estava contando para elas aqui, viu, Matheus? Que eu fui da primeira turma de docentes do Senac Limeira, dei lá alguns cursos, entre eles o de comunicação audiovisual, produção audiovisual. Tenho muito carinho lá pelo Senac de Limeira. Fiquem aqui conosco mais adiante no programa, claro. Até por conta da audiência rotativa nossa aqui, a gente volta a lembrar o pessoal desse evento que começou ontem, essa semana, lá no Senac de Limeira. Matheus, lê muito, Matheus? Eu leio bastante. Qual que é seu foco principal? Bom, além de ler livros, eu também leio bastante jornais, eu leio revistas. Tem que se manter informado. Com certeza. Eu leio matérias do judiciário, eu também assisto bastante jornais. Tem que ler, principalmente jornal, né, Matheus? A gente sempre fala isso aqui com uma certa parcimônia, né? Sabendo de todos os... Claro, a gente fala as tendências, né? A gente sabe, ler é uma coisa, separar as tendências são outras, é uma outra coisa, né? Porque a gente fala desse programa aqui que a gente tenta mostrar para o trabalhador o que está muitas vezes por trás da notícia, né? Com certeza. Os interesses. Os meios de comunicação, eles são muito interessantes, então eles são manipuláveis. Né? Eles têm interesses. Existe interesse por trás da notícia, claro. A gente falava aqui, inclusive na semana passada, da intensa campanha que foi feita, né? Para que passasse a reforma trabalhista com uma campanha
em massa em todos os veículos de comunicação do Brasil, né, dizendo da importância da reforma trabalhista, que ia gerar empregos. A vida dos trabalhadores. Pois é, e a gente viu aí nesses 5 meses... a gente está vendo o seu Michel Temer quebrar a cara, né? Graças a Deus. Esse cara, o dia dele está chegando. Pois é, nós estamos hoje com o último levantamento. Esse mostrou... é o pior dos presidentes que já passou, né? Tanto é que ele tem uma rejeição de mais de 70%. Ah, mais, 80 e tá tantos vendo? por cento. O povo não é tão manipulável assim, né? Pois é. Ele jogou um monte de coisa, intervenção no Rio de Janeiro, um governo reformista. É um governinho que não consegue aprovar nenhuma medida provisória que ele mesmo edita, não é? Pois é. É um governinho de nada. Tá dando todo esse problema, inclusive, da própria reforma trabalhista. Na verdade, não passa de um coitado, né? Deu lá um golpezinho, achou que ia se beneficiar, mas... E agora a reforma da tá Previdência? recebendo um troco legal. E a reforma da Previdência? Não, essa ele inventou a intervenção no Rio de Janeiro, porque depois da intervenção disse que não pode nenhuma matéria de emenda constitucional pode ser debatida no Congresso enquanto existe uma intervenção. Então ele jogou. Mas a intervenção também já está dando... Ninguém fala mais intervenção, né? Porque quando apareceu a intervenção... Prenderam tava todo... lá uns 170 participantes de um bailinho lá no Rio de Janeiro para dizer que era um monte de bandido, né? Isso realmente Mas foi... agora está dando uma repercussão até internacional. E o Temer, coitado, ele, o seu Raul Jugman, que foi do PSDB, foi mais não sei do que, também está se dando mal, né? Vamos torcer para essa gente se dar cada vez mais mal. Como fica o movimento sindical nesse cenário, Matheus? Olha, o movimento sindical ele está sendo bastante prejudicado por esse governo e por esses deputados, principalmente do PSDB, que o PSDB sempre jogou contra o trabalhador. Fernando Henrique foi um cara que jogou contra o trabalhador. Geraldo Alckmin joga contra o trabalhador. É um dos piores governadores. O estado de São Paulo é governado pelo PSDB faz mais de 20 anos e só construiu pedágio aqui nesse estado. E o IPVA mais caro do Brasil também se acredita. E o menor salário do professor. Exatamente. Então, esse Geraldo Alckmin é um cara que, se o povo paulista tivesse um pouquinho de consciência, não daria um voto para ele. Né? Tomada que ele não passe de 5% das pessoas. Ele está com 6%, né? Vamos torcer para ele cair um pouco e chegar em 4%. Eu acho que 4% tá bom. Tá bom, tá bom. O Mário Covas inventou os pedágios e botou o filho dele como dono da Autoban. Bom, né? Um negócio bom para eles. Mas e o movimento sindical? Como fica? Prejudicado e aí? Prejudicado de todas as formas, mas está mostrando resistência, está mostrando que não é algo superficial no ordenamento jurídico do país, que ele tem um papel a desenvolver, está desenvolvendo muito bem. Com certeza, esse governo vai passar e o movimento sindical vai recuperar o seu protagonismo, ele vai continuar fazendo o que ele fez, que é lutar por distribuição de renda, que é lutar por uma melhor condição de trabalho e condição do trabalhador ter uma renda maior, né, e melhor, e lutar por condições de trabalho. Se não fosse um movimento sindical aqui no Brasil, nós estaríamos vivendo mais ou menos aquele tipo de trabalho escravo, sabe? Onde o sujeito trabalha, se mata de trabalhar e não ganha nem esse salário baixo que ele ganha hoje. O que acontece com a terceirização, né? O negociado sobre o legislado aponta para esse lado. Não adianta citar a União Europeia e os Estados Unidos, porque lá os empresários eles têm uma outra visão. Porque o trabalhador americano ele ganha muito bem. Ele tem Camaro, ele tem Mustang, ele tem uns carros lá bonitos. E o trabalhador brasileiro anda a pé e nesses ônibus aí, caro, sem ar-condicionado e sem nada. Em pé. Então não adianta querer comparar. Ah, mas nos Estados Unidos é assim, porque lá é liberal. Não, aqui se botar liberal, o empresário aquele só quer para ele. Aqui tem, tem duas vertentes que ganham muito dinheiro no Brasil. É o governo, os políticos e o empresariado. E os banqueiros estão aí no meio, né? Os comerciantes também. E o empregado é aquele que ajuda a fazer o bolo, mas não come nada. Na hora de dividir o bolo, eles catam tudo. Quer dizer, aqui você sabe, né? 10% tem 90% do PIB e 90% tem 10% do PIB para ficar brigando entre eles. Quem é que vai pegar uma migalha? Esses 90% somos nós. E o trabalhador, Matheus? Porque o trabalhador, a gente já debateu isso aqui em alguns momentos, o trabalhador durante um período, né, por uns 10 anos aí, ele ficou um pouco alheio à política, porque o país surfou numa onda econômica boa, o primeiro, segundo governo do Lula, né? O trabalhador conseguiu comprar o seu carrinho, conseguiu comprar sua geladeira, sua televisão, seu estofado,
sua cama e tal. E parece que ele ficou meio alheio à política, né? E aí agora é hora do trabalhador se politizar. A gente vê trabalhador aí ainda a favor de reforma trabalhista, a favor de reforma da Previdência, contra o sindicato, né? Fazendo um discurso aí até pró-ditadura, quer dizer, é incrível, né? O trabalhador brasileiro ele é muito alvejado pela mídia, né? E a mídia joga as notícias meia lá manipuladas, né? O trabalhador brasileiro ele precisa entender uma coisa, que quando se tem um período de inflação alta, as negociações elas se dão em níveis, né, em percentuais mais altos. Quando se tem uma inflação que está em declínio, que está caindo, o índice ele é mais baixo. Agora, o índice de inflação não são os sindicatos que estabelecem, é o próprio governo, é o próprio IBGE. Você entendeu? Então, às vezes, falta um pouco de informação adequada para o trabalhador. E o trabalhador, ele fica nesse jogo e ele acaba, às vezes, marcando um gol contra e achando que está fazendo uma boa coisa, certo? E não está. Né? Então, as entidades sindicais são as entidades que representam... Não existe outra forma dos trabalhadores se organizarem que não seja através de sindicatos. O trabalhador ele só pode se organizar através do seu sindicato de classe. É o seu sindicato que vai representá-lo, que vai fazer uma negociação coletiva, que vai buscar estabelecer parâmetros na relação entre patrão e empregado de determinados setores. Se acaba o sindicato, e às vezes o trabalhador parece que até gosta disso, por ser mal informado, se acaba o sindicato, acaba com ele os acordos coletivos, as convenções coletivas, os instrumentos coletivos. Aí acaba tudo, aí ele passa a ser tratado meramente pela CLT, onde ali não tem nada. Pois é. A gente já debateu aqui também essa questão da falta de envolvimento do trabalhador com o sindicato, né? O sindicato está lá, está atuando, está negociando em favor dele, negociando aumento real para ele, negociando reajuste de inflação. Melhores condições de trabalho. Convênios, melhores condições de trabalho, PLR... Estabelecendo cláusulas que indenizem em caso de determinadas demissões. Exato, oferecendo convênios, oferecendo, em alguns casos, clubes de campo, assessoria jurídica e tal. E aí tem acontecido muito do trabalhador chegar no sindicato com a cartinha falando: eu não quero mais pagar a contribuição sindical. Esquece que vai perder tudo isso, né? Com certeza, é porque ele não entende, é porque ele não sabe como as coisas acontecem. O trabalhador acha que sem organização, né? Ele acha que todos esses direitos que determinada categoria tem, que são oriundos da convenção coletiva, ele acha que é dado por mera liberalidade do empregador. Porque o patrão quer. Porque o patrão é legal, ele está me dá dando uma cesta básica de R$300 para ele. Ele se esquece que existe uma convenção coletiva. Então, o trabalhador, ele não sabe da importância da entidade sindical nas relações de trabalho. Ele não sabe como é a disputa entre capital e trabalho. Para se conseguir 1% de reajuste é uma luta muito árdua. Não se consegue isso com pouca coisa. E num período de inflação baixa, igual foi esses dias, porque a inflação está caindo, mas os preços param lá em cima. Então ela está diminuindo, mas os preços ainda são altos, certo? Mas ninguém vai fazer uma negociação coletiva num índice de inflação de 2%, dando 10, 15, 20%. Claro, isso não existe. Claro. As negociações elas são técnicas, elas são profissionais. Por isso que a entidade dos trabalhadores não pode entrar na negociação enfraquecida. E entra, porque o empregado não dá o apoio, o trabalhador não apoia a sua entidade de classe. Então ela já entra numa negociação meio fragilizada. Olha só, Matheus, enquanto você falava aí, perdão, estou aqui com o André Montanher, nosso companheiro de União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Manda um abraço para ele. Ele tá aqui falando comigo o seguinte, olha só. Nesse momento, acaba de chegar a informação aqui que um trabalhador acabou perdendo a mão numa empresa de urnas funerárias aqui de Cordeirópolis. A empresa é da base do nosso companheiro Rangel, do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Mobiliário, né?
E o sindicato está atento, já acionou aí todos os caminhos, Vigilância Sanitária, Ministério do Trabalho, tudo, para verificar mais um acidente de trabalho, infelizmente, da categoria aí amparada pelo Rangel. O sindicato trabalha, né, no sentido de dar o amparo numa situação triste como essa também. E já aí uma mutilação, né? Um trabalhador que perdeu a mão. Essas coisas não deveriam mais acontecer, não deveria. Mas acidentes acontecem, precisa ser avaliado, ver o que aconteceu. Nós não podemos fazer aqui juízo de valor, mas é um acidente grave. Já não deveria, essas coisas não deveriam acontecer mais, né? Deveria ter mecanismo para proteção, né? Nem é muito comum mais acontecer essas coisas, né? Mas acontece. Uma informação, né, de chegou agora aqui pra gente. Biagione, tomando aquele ponto que eu parei aqui, o trabalhador ele precisa entender que o sindicato ele tem uma finalidade única, uma finalidade exclusiva, que só ele pode ocupar esse espaço. Não adianta o trabalhador ele tirar o seu apoio à sua entidade de classe. Não adianta. Essa entidade ela vai continuar ali, mesmo que fraca, ela vai continuar exercendo o seu papel, mas não com o potencial que poderia ter se houvesse um apoio incondicional, um apoio maciço, certo? Então, o sindicato ele ocupa um lugar único. O sindicato é uma entidade que está ali na Constituição do Brasil. Existe um papel ali que só ele pode exercer. Nenhuma outra entidade, nenhum outro ente pode ocupar esse espaço. Então, o sindicato é o seguinte, ele vai existir, ele vai fazer o seu papel, sendo fraco ou sendo forte. Então, o que nós, trabalhadores, podemos fazer é fortalecer a nossa entidade sindical, porque é ela que nos representa. Se a gente quer ter uma representação fragilizada, a gente tira o apoio. Se a gente quer ter uma representação forte, a gente dá o apoio. Agora, se você não está contente com quem dirige a entidade sindical, você vai lá, compõe uma chapa e vai concorrer e vai lá arrumar 20% de reajuste quando a inflação é 2%. Não, isso é impossível. Se você conseguir isso, até eu vou bater palma para você. Isso é impossível. Porque é muito fácil falar, mas isso e aquilo, então vai lá fazer uma negociação, arruma 50%. Quando ninguém está conseguindo arrumar 3%. Nem 2%. Não é, porque são essas as críticas que a gente escuta. Sem dúvida. Que a gente escuta. Olha só, o nosso presidente da União Sindical, Arthur Bueno Júnior, também mandou um abraço para você, para todo mundo aqui, para você, viu, Rafael? Obrigado. Ele está lá em Brasília, acompanhando lá as reuniões do Movimento Resistência, que é um movimento justamente formado aí por confederações de trabalhadores e também sindicatos, que tem a intenção de barrar aí, né, os avanços da dita reforma trabalhista e evitar, né, que aconteça a tal reforma da Previdência. Ele está lembrando que sexta-feira, aqui em Limeira, sexta-feira acontece o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho. Vai ser na Praça Toledo de Barros, das 8 da manhã a meio-dia, sexta-feira. Das 8 da manhã a meio-dia, na Praça Toledo de Barros, uma manhã ali para falar sobre o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho. Vai ter exposição ali, aferição de pressão arterial, ginástica laboral, teste rápido de infecções sexualmente transmissíveis, campanha Trânsito do Bem, divulgação dos fatores de risco e prevenção relacionados a atividades laborais e muito mais na Praça Toledo de Barros, sexta-feira, das 8 ao meio-dia, Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho. Tá bom? A gente vai estar lá também, a USTL está apoiando e vai estar lá também o Júnior chega para participar desse evento. Agora, 5h37, a gente aqui no programa de hoje está aqui com a Rafaela Teixeira também, que é do SENAC. O SENAC que está promovendo a terceira semana SENAC de leitura de Limeira. Começou ontem, vai até sábado e tem como tema filmes e séries inspiradas em livro. Nesse ano pegaram aí Alice no País das Maravilhas. Está tendo... Vamos repetir para a gente, Rafaela, o que está acontecendo? Claro. Além da famosa feira de troca de livros. A feira está acontecendo em que horário? Todos os dias, das 9 às 9. Das 9 da manhã às 9 da noite. O que a gente tem que fazer? Leva um livro e troca por outro? Leva um livro em bom estado, né? Claro. E aí troca por um outro. Chega lá com o livro, tu pega outro.
Beleza. Todo mundo pode participar de graça. Todo mundo, é Tá bom. aberto a todos. Na quinta-feira vai ter workshop de como criar e estruturar um roteiro para uma história em quadrinhos. Durante toda a semana também tem a exposição da vida e obra do autor, Lewis Carroll. E uma exposição da vitrine das meninas do curso técnico em produção de moda, que fizeram a releitura do vestuário, das né? peças. Das peças De roupas dos personagens. Muito bem. Então você participe. Terceira semana Senac de Leitura de Limeira. Fica na Rua Quadro Sobrinho, número 1. Telefone 2114-9199. www.sp.senac.br/Limeira. A programação, e você também confere toda a programação dos cursos do trimestre abril, maio e junho. Inscrições ainda podem ser feitas, tem programa de aprendizagem gratuito, tem eventos que vão acontecer no mês que vem e vários cursos aí que podem fazer você se inserir no mercado de trabalho, tá certo? Certo. Obrigado pela presença Nós aqui. que agradecemos. Sempre que tiver novidade, pode vir ao nosso programa, pode marcar lá com o André que faz aí a agenda, o André, o Cezinha, e vocês podem vir aqui para falar das atividades, tá bom? Tá bom, muito obrigado pela presença, tá bom? Nós que agradecemos. Legal. Matheus, a gente falava aqui da importância da politização do trabalhador e o Carlos Alberto, ele está dizendo aqui que o sindicato também falhou nessa coisa de politizar o trabalhador. Você concorda? Olha, eu concordo em parte, né? Pode até ser que os sindicatos tenham cometido algumas falhas aí, mas o próprio trabalhador é que deveria buscar o interesse de participar da sua entidade de classe também. Certos sindicatos têm feito seu papel, sim, inclusive faz um papel social. Inclusive tem sindicatos que fazem inclusive o papel do Estado, porque o Estado é omisso em muito das suas obrigações e os sindicatos eles tapam essa lacuna. Mas não é bem assim que os sindicatos deixou de fazer. Os sindicatos sempre tiveram um papel muito importante e muito relevante na sociedade brasileira. Eu acho que os partidos políticos erraram em não politizar o povo, sabe? O PSDB, o PT, os grandes partidos, não tinham interesse que jovens entrassem para a política, porque são os mesmos velhos lobos que estão lá e não querem renovar, não querem que gente nova, gente com brio, com ética, com vontade, chegue à política, né, Matheus? Até porque os sindicatos, eles também têm um limite. Os sindicatos não podem fazer tudo. O sindicato é limitado. Os sindicatos não têm aquele poder que muitos trabalhadores acham que ele tem e que ele não faz porque ele é omisso. Ele não faz porque ele não tem esse poder. Ele não consegue resolver tudo. O sindicato é um mero fiscalizador e o máximo que ele pode fazer é uma denúncia. Mas é o seguinte, o mercado ele é muito agressivo. O mercado ele vai modificando as coisas e numa rapidez. O que o sindicato pode fazer? O sindicato pode fazer uma denúncia, ele entra no Ministério Público, o Ministério do Trabalho sequer funciona. É verdade. Você faz denúncia lá no Ministério. Sabe o que o Ministério do Trabalho faz? Aqui não tem fiscal. Não tem fiscal. O Ministério Público vai fiscalizar aquilo que ele quer. Aquilo que ele quer. Muitas vezes o sindicato faz uma denúncia grave e o Ministério Público vai fiscalizar o sindicato. Entendeu? Vira. O feitiço acaba virando com outro feiticeiro. Você faz a denúncia e você é que acaba sendo investigado. E o mercado ele é muito agressivo, ele vai mudando muito rapidamente e o trabalhador ele acha que o sindicato não fez porque o sindicato é omisso. O que o sindicato pode fazer para um trabalhador? O sindicato ele pode fazer o quê? Ele pode fazer uma boa negociação, fechar um instrumento, uma convenção coletiva, registrar essa convenção e exigir o cumprimento dela. E o não cumprimento dela é onde ele faz a denúncia, que muitas vezes a denúncia não prospera. E ele cobra aquilo que está estabelecido na convenção coletiva e o empregador paga aquilo que está estabelecido ali e acabou. Acaba ali. E o trabalhador, às vezes, ele não compreende isso. Ele não compreende que a entidade só vai ser forte se ele der todo o amparo, se ele botar ali a sua confiança, se ele der o seu apoio.
Agora, com essa questão da contribuição sindical, ficou muito fácil de ver quanto que os trabalhadores apoiam o seu sindicato, né? Eu acho que até o sindicato podia ter politizado um pouco mais o trabalhador, porque eu vejo um pouco da ação do sindicato, mas nesses momentos de convenção, né, da necessidade de realizar assembleia e tudo. E a gente via que o sindicato antes tinha uma coisa de estar na porta da empresa, da fábrica, reunindo os trabalhadores para falar um pouco de política. Que bom, né? Que bom que essa crise veio fortalecer um pouco a relação do sindicato com o trabalhador, porque eu estou vendo de volta o sindicato falando com o trabalhador sobre política. Esse programa é um programa para falar sobre política. Claro. Programa de sindicato, né? Esse é um programa que os sindicatos bancam para falar sobre... Para ter uma interlocução com os trabalhadores. Sobre política. Mas o próprio empregador, ele pratica atos antissindicais e o próprio empregador, ele fica incutindo na cabeça dos trabalhadores que o trabalhador precisa deixar seu sindicato de classe de lado. Entendeu? E o trabalhador, desavisadamente, vai na onda do empregador e acaba prejudicando a entidade que o representa. E depois ele mesmo quer cobrar resultados dessa entidade que ele enfraqueceu. É uma contradição. Com certeza. É uma contradição. O empregador tem o sindicato dele. E o trabalhador não vai lá. E sindicatos fortes, hein? E o trabalhador fortes. O empregador tem sindicato forte, pesado, né? Ele paga o seu sindicato, ele contribui com o seu sindicato, com a sua classe e desestimula o trabalhador a fortalecê-los para ficar justamente uma luta desigual. Da mesma forma que é lá no chão da fábrica, que é lá no local de trabalho, onde o empregador é sempre o forte e o empregado é sempre o fraco. Eu estou vendo aqui, acompanhando pelo Facebook nesse momento, direto de Brasília, né? Onde está o nosso presidente da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, Arthur Bueno Júnior. Está lá o senador Paulo Paim, né? Do PT do Rio Grande do Sul, cobrando união do movimento sindical e um choque de realidade da sociedade no lançamento do movimento Basta. Está acontecendo nesse momento o lançamento do movimento Basta. O evento é realizado pelo Fórum Sindical dos Trabalhadores, FST, e tem o objetivo de tentar reequilibrar as representações da classe trabalhadora no Congresso Nacional. Quem está lá também é o Benedito Barbosa, presidente dos Sindicatos Condutores, e Arthur Bueno de Camargo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação. O pessoal tá lá em Brasília, tá trabalhando, né, Matheus? Com certeza, até porque lá em Brasília é onde os sindicatos sofreram as suas piores derrotas, né? Porque você pega um presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é um direitista que recebeu dinheiro da Odebrecht. Você pega um Aécio Neves, que recebeu dinheiro da JBS, de um monte de lugar, enquadrou a bancada do PSDB naquela lei da terceirização, porque a bancada queria preservar a atividade fim, que não fosse passível de terceirização. E o Aécio Neves, que perdeu a eleição para Dilma, foi lá e enquadrou, falou que tinha que votar do jeito que os empresários queriam. E hoje ele é acusado de ter recebido um monte de dinheiro de empresário. Hoje como é que você está vendo a Operação Lava Jato, o Lula preso? Como é que você está vendo tudo isso aí, Matheus? O Lula, o PT, pode ter cometido, sim, alguns pecados. Mas o Fernando Henrique não cometeu? Não? Esse Geraldo Alckmin, que faz 30 anos que está aqui em São Paulo, que só faz bobagem, que esse metrô não tem uma linha mais lá em São Paulo em todo esse tempo. Peraí, comprou trem que não cabe no trilho? Peraí, esse cara quer ser presidente do Brasil, pra quê? Que encheu o estado de pedágio, que tem o IPVA mais caro do Brasil. Esse Geraldo Alckmin. O trabalhador que votar no Geraldo Alckmin não tem o direito de reclamar de nada. Trabalhador que votar em João Dória, quer o quê? Que é isso? Onde nós estamos? O trabalhador tem que estar atento que votar em João Dória, que votar em Alckmin, que votar nessa família Covas que tomou conta dos pedágios e eles são os empresários que estão por trás disso. E o Lula preso? Prendeu o Lula, então prende o Fernando Henrique também. Então prende o Alckmin, prende o Serra, que recebeu 52 milhões da Odebrecht. Dava para comprar 13 triplex e 13 sítios em Atibaia. Peraí, cadê o Sérgio Moro?
O Sérgio Moro agora tá sofrendo aí umas denúncias. E esse também. Sérgio Moro também nem bem saiu lá a decisão do que aquele TRF4 lá é aqueles desembargador almofadinho, entendeu? De classe média alta, que fez faculdade, que passado lá num concurso, sabe lá como, que foram indicados para ser desembargador. Esses caras não tem nada a ver com classe trabalhadora, meu amigo. É verdade. E nem bem deu a sentença. O seu Sérgio Moro, em 20 minutos, já dá um despacho? Já despachou. Mas prendeu o Lula 2 dias depois só, né? Porque o Lula... O Sérgio Moro também, pelo amor de Deus, ele podia esperar passar, né? Acabar os recursos e tudo mais, né? Não fazer o que ele fez. E você acha, ô Matheus... Cadê desse Sérgio Moro? Perdeu a credibilidade. Você acha que vão ser presos mais aí... políticos e políticos da direita? Você acha que o Aécio vai ser preso? Não vai ser preso coisa nenhuma. O fato do Aécio ter virado réu não significa que o processo dele vai andar tão rápido. Não significa absolutamente nada. Até porque aquela tal de Carmen Lúcia, que é a moralista lá do Supremo Tribunal Federal, com o votinho de Minerva dele, tirou ele da cadeia e manteve o mandato dele de senador. Então ela não é tudo aquilo que ela fala. Porque se ela fosse imparcial, ela tinha prendido o Aécio. Porque o Aécio precisava estar preso bem antes do Lula, né? É verdade. Eu acho que não vai prender ninguém. Eu acho que eles vão soltar o Lula vai ser candidato e vai ganhar a eleição. E nós vamos anular essa reforma trabalhista e outras bobagens que esse Temer fez aí. Você é um otimista. É meu sonho de consumo. Você é um otimista, ô Matheus. Ô Matheus, e esse ano de eleição? Um ano que o trabalhador tem que ficar mais do que nunca ligado, né? O trabalhador precisa entender o seguinte, essa reforma trabalhista passou porque nós não temos voto lá no Congresso. A reforma da Previdência vai ser colocado de novo na nova legislatura. Então precisa pensar bem em quem vai votar, porque o Miguel Lombardi já mostrou a que veio, né? Que o Miguel Lombardi foi contra o trabalhador. É verdade. Miguel Lombardi votou a favor da terceirização, votou a favor da reforma trabalhista, e se o Temer mandar lá um papel higiênico, ele vota de novo. Então, o Miguel Lombardi vai me desculpar, mas na minha opinião ele não interessa para nós. Dos trabalhadores, não. Os trabalhadores é complicado. O Miguel Lombardi, ele não foi amigo dos trabalhadores. Ele deixou claro que ele está lá para obedecer o Valdemar Costa Neto, que ele está lá para obedecer o que os empresários pedem, e o governo de plantão que tiver. O Miguel Lombardi está votando e nem quer saber de trabalhador. Então, o trabalhador que vota no Miguel Lombardi, ele corre o risco de ficar sem aposentadoria, de ficar sem aumento de salário. Ele corre o risco de todas essas coisas. A gente precisa pensar, porque é no Congresso Nacional que as coisas se resolvem. Mas o Miguel é da cidade, ele arruma umas verbas para nós. Não é por aí, né, Matheus? Mas a aposentadoria não é aqui na cidade que a gente consegue, né? E reforma trabalhista. INSS lá em Brasília. Brasília. Reforma trabalhista, então? Então, a reforma trabalhista que ele foi a favor, né? Então. Ele me decepcionou. Não, decepcionou todos os trabalhadores. Essa terceirização que ele foi a favor, ele me decepcionou, porque o Miguel Lombardi é um cara que eu tenho uma amizade com ele. Agora, amizade é amizade e política é política. Claro. Não se mistura. Posicionamento político, né? Exatamente. Posicionamento. Ele não jogou no nosso time, não jogou no time dos mais pobres, dos trabalhadores. Contra os sindicatos também, né? Jogou contra o trabalhador, joga contra a sua representação. Pois é. Infelizmente, o Miguel não foi amigo nosso. Eu gosto do Miguel Lombardi. Meu amigo também, considero. Mas como deputado, ele não defendeu os nossos interesses. Não defendeu os interesses dos trabalhadores. Não defendeu. E nem dos aposentados ele defenderia. Tem isso aí. Precisamos ver como é que vai se comportar, né, caso... Agora, quem quer se aposentar vai votar no... Uma pessoa que já votou a favor da reforma trabalhista, né? O que é isso? Pois é. Nós estamos ao vivo agora, são 5 horas e 52 minutos. E nós estamos falando com o Matheus Calef, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios, né? E um sindicato que está crescendo, né, o Matheus? Parece aí que a sua base, a sua categoria está realmente vendo a importância de se unir, de estar junto com os sindicatos. Vocês estão ampliando aí a sua base, inclusive regionalmente, né? Nós estamos tendo uma atuação em São Carlos e Araraquara, porque ali está num lugar que precisava de uma assistência mais direta, né? Mas nós estamos atentos às dificuldades da nossa categoria, até porque a nossa categoria está sofrendo muito, principalmente com a modernização, com essa portaria virtual, portaria eletrônica, não é?
onde muitos pais de família estão perdendo o seu trabalho, certo? Eu acho que isso até, esse governo deveria de estar atento a isso no momento de tanto desemprego, ficar permitindo esse tipo de coisa. Mas o que eu posso dizer para o trabalhador é o seguinte, que a gente na convenção coletiva lutou por isso. E lá na convenção coletiva o trabalhador que é dispensado em virtude de ser substituído por uma portaria virtual, ali tem uma multa. Foi colocada uma multa ali. É uma multa pesada de R$10 mil. Poxa. Então o trabalhador que está sendo dispensado por esse motivo, ele pode procurar o sindicato e pode falar que nós temos todo um departamento jurídico ali para correr atrás desses interesses. Pô, além dele receber todos os seus direitos que já são consagrados pela legislação, ainda ele está coberto pela convenção coletiva e o condomínio tem que pagar uma multa de R$10 mil ao trabalhador quando ele é dispensado, nesse caso, ser substituído por portaria virtual. Agora, essa portaria virtual também tem um detalhe, viu? Ela não é tudo aquela maravilha que falaram, não, que os folders, quando chegou na mão do síndico, dizia. Tem muito condomínio que já está pensando em romper o contrato quando acabar. Por quê? Porque ela tira completamente a comodidade e o conforto dos moradores. Ter um funcionário ali na portaria à sua disposição é diferente de ter uma portaria virtual. Ali você deixa a sua chave, a chave que você quer entregar para uma outra pessoa que vai passar a buscar. Ali você recebe sua pizza, entregue no seu apartamento. Seu jornal, a sua revista é levado no seu apartamento. Você quer mandar uma roupa na lavanderia, você deixa na portaria, o porteiro entrega. Você quer receber um galão de água, ele pega, recebe para você e manda no seu apartamento. A portaria virtual, pelo contrário, te deixa meia hora esperando lá fora, deixa os seus parentes na chuva, quando está chovendo. Quando cai a internet, então vira o caos. Tem morador que chega com o carro, o portão da garagem não abre. Olha, isso é para condomínio pobre. Para aquele condomínio que está quebrado, que não está tendo condição de ter um funcionário. Aí eu concordo, se não tem condições de pagar, tem mesmo que optar por uma outra alternativa que se adeque ao seu orçamento. Mas os condomínios de classe média, na minha opinião, essa portaria virtual ela vai até andar mais um pouco, mas depois ela vai reverter, é que nem uma pedra que é jogada para cima. Ela vai até um ponto, depois ela para e começa a cair novamente. Está sendo um tiro no pé. Eu até estou achando interessante, porque se falava tanto nisso que era a maior das maravilhas, e agora ela está sendo testada na prática e não está tendo lá tanta aprovação assim como se esperava. Muito bem. E você vai entrar em negociação esse ano, né? Só em setembro a sua negociação? Em setembro é a nossa negociação. E qual a expectativa, Matheus? Porque está todo mundo com problemas. Está todo mundo com problemas nessas negociações. A gente tem sindicato aí que está há meses negociando, né? Algumas categorias aí sem avançar 0,1%. Está complicado, né? O que está acontecendo nas negociações atuais? Negociação coletiva não é só índice de reajuste salarial. É isso que tem que ficar claro na mente do trabalhador. A negociação coletiva, ela é a renovação de todas as cláusulas de uma convenção que já existe, a manutenção das cláusulas que contemplam os trabalhadores. A cada ano que se passa, a cada nova negociação que chega, se você não negocia, todas essas cláusulas se expiram, perde-se a validade. Então, uma negociação coletiva ela não é baseada em 3% ou 2%. Esse percentual, isso é uma coisa que precisa ser entendido pelos trabalhadores. Isso é baseado num índice oficial. Quem faz o índice não são os sindicatos, é o IBGE. É os órgãos oficiais que dá lá o índice de inflação. E os sindicatos não podem fugir disso. Então, nós estamos num período de preços altos e inflação baixa. Então, consequentemente, os índices de reajuste são baixos. E que assim seja. É sinal que os preços estão sendo freados, não estão subindo, mas eles já pararam lá em cima. Então, eles pesam em cima do trabalhador. E não existe uma compensação hoje. Essa compensação ela vai vir ao longo do tempo. Mas não é só esse índice que o sindicato negocia. Ele negocia toda uma convenção que é renovada, onde estão os direitos, cesta básica, vale transporte, anuênio para quem tem anuênio, outros benefícios, estabilidade pré-aposentadoria.
Tem tantos outros benefícios dentro de uma convenção coletiva que são renováveis. E se não se renova isso, o trabalhador perde. Só que o trabalhador só fica em cima do índice. Ele não entende que é um instrumento... Tem todo um aparato, tem todo um conjunto, que exato. envolve negociação com advogados. O sindicato patronal também ele não vem para uma negociação despreparado, ele vem com argumentos fortes. Ele vem com argumentação forte e muitas vezes ele tem razão também, porque a crise não pega só os empregados, pega os empregadores também. Mas nós não estamos lá para defender os empregadores, claro. Mas nós temos que negociar com quem também está sendo atingido pela crise. Então tem que ter uma certa coerência também. Às vezes, um pequeno detalhe pode se conseguir um benefício momentâneo e se perder um monte de vagas, um monte de gente ser demitido por isso. Então a gente tem que ter cuidado, que às vezes uma pequena coisa pode preservar milhares e milhares de postos de trabalho. Com certeza. Numa negociação se envolve tudo isso. Essa é uma grande responsabilidade que os sindicatos têm e o trabalhador não fica criticando, não apoia muitas vezes o sindicato e tem que saber. Muitas vezes o trabalhador está sendo beneficiado, mas não sabe disso e acaba julgando mal a sua entidade sindical, julgando sem conhecimento de causa e não dando o apoio necessário, achando que ele está fazendo um grande negócio. Com certeza. Bom, Matheus, quem está nos ouvindo e é do setor de trabalhadores aí em condomínios, como pode fazer para entrar em contato caso queira falar com o sindicato? Olha, o nosso sindicato está atendendo na Rua Senador Verguedo, número 732, sala 26. O telefone é o 3443-8819. Eu queria fazer uma observação aqui, aproveitar a audiência aqui do nosso programa, claro. né? Que em virtude da reforma trabalhista foi necessário fazer alguns ajustes no que tange a custos e nós não estamos abrindo todos os dias da semana. Uhum. Então amanhã eu não vou estar no sindicato, é só eu que estou dando atendimento ali, porque eu vou estar em São Carlos. Ok. Então vai ter dias que o trabalhador vai ligar no sindicato e não vai ter ninguém atendendo. Por quê? Porque o Matheus não está lá para atender, o Matheus está em São Carlos ou o Matheus está em Araraquara. Mas com certeza, na quinta-feira eu já vou estar aqui novamente, na sexta-feira também. Nós estamos nos adaptando a uma nova realidade. Então é necessário que o trabalhador entenda esse momento muito importante pelo qual os sindicatos estão passando. Com certeza. Matheus, 6 horas, obrigado pela sua presença. Se você precisa vir mais vezes aqui ao nosso programa, eu sei que você está corrido, o sindicato lá, pequeno, vai para cá, vai para lá, está ampliando a base. Sai de lá tarde, fica difícil para chegar aqui. Com certeza. Mas vê se você acha um espacinho na sua agenda para vir falar com a gente aqui sobre política, sobre a importância do movimento sindical nesse momento e tudo mais. Viu? Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Quero mandar um abraço muito especial para os trabalhadores de condomínios aqui da cidade de Limeira. Eles têm dado um apoio muito importante para o nosso sindicato e a gente tem sentido isso. É um trabalhador diferenciado que tem apoiado o sindicato. Um abraço a todos vocês e a nossa luta continua e não vai parar tão cedo. Exatamente. Nós estamos com os sindicatos. O programa A Hora do Trabalhador está indo embora. Programa da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Quero agradecer a audiência de todos aí e dizer que amanhã, às 5 horas, tem uma nova edição do nosso programa. Obrigado pela sua audiência. Vem aí a Ave Maria. Depois tem o painel esportivo. Tchau. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o